está lá. Gente, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 1 até o verso de número 5. É uma leitura bastante conhecida. Atos 2, do verso 1 até o verso de número 5. Nós vamos ler um texto bastante conhecido. Quero pensar com você à luz desse texto. Verso 1 diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Amém, queridos? Eu quero pensar convosco hoje, regido por um tema: fatores determinantes do Pentecostes. Fatores determinantes do Pentecostes. Vou pedir para você repetir, é pedagógico, você já sabe. Tá bom? Fatores determinantes do Pentecostes. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Fatores determinantes do Pentecostes. Glória a Deus. Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. A tua serva com muito carinho já me colocou em tuas mãos. Mas após ler a tua palavra mais uma vez, eu lhe peço, ó Deus, fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, a nível de introdução, eu quero destacar pelo menos 3 pontos para nós começarmos a expor o raciocínio daquilo que Deus colocara no nosso coração. É interessante porque o primeiro ponto que merece destaque é que, sem dúvida, o dia de Pentecostes foi um dos eventos mais significativos na vida da igreja. Obviamente, depois da morte e ressurreição de Cristo. Quando nós falamos do dia de Pentecostes, nós estamos falando do dia em que o Espírito Santo de Deus vem e de uma forma muito impressionante, impactante, envolve a igreja que ali estava reunida. Este evento é tão marcante na vida da igreja, que depois a igreja, ou alguns movimentos que acontecem dentro da igreja, passam a ser conhecidos como movimento pentecostal. Quando, na verdade, o Pentecoste nada mais, nada menos era do que a festa que acontecia, uma festa sagrada dos judeus. No entanto, por ocasião do Espírito vir com seu derramar neste dia, esse movimento ficou conhecido como movimento pentecostal. Infelizmente, no pensamento da igreja pós-moderna, parece que qualquer tipo de histeria ou bagunça ficou conhecido como Pentecostes, mas na verdade, Pentecoste é uma nomenclatura, aquilo que nós chamamos de derramar do Espírito. Um segundo ponto que merece destaque é que esse derramar vem sobre a vida de um grupo de pessoas que perseveravam debaixo de uma promessa. Nós estamos falando de um número de aproximadamente 120 crentes que perseveraram. Quando você estuda o assunto a fundo, o número era maior, mas infelizmente o tempo vai passando e alguém talvez vai se desanimando, e o grupo que fica é um número de 120. Mas o derramado do Espírito é tão forte que esse 120 vai se multiplicar. Então eu quero lhe dizer, a nível de introdução, não fica preocupado com quantidade.
É importante a quantidade, pastor? É, mas muito importante também é a qualidade daquilo que você está recebendo hoje aqui. Um terceiro ponto que merece destaque é que alguns fatores foram determinantes no derramar do Espírito. E é sobre isso que eu quero pensar. Fatores determinantes do Pentecostes. E quando eu estou falando de Pentecostes, eu quero que você tenha em mente que eu estou falando do derramar do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Então eu quero pensar que, embora aconteceu de forma impactante, extraordinária, quando nós olhamos todo o contexto que envolve, alguns fatores foram determinantes para que aquilo acontecesse da forma que aconteceu. E o primeiro fator determinante que eu quero pensar com você nesta noite é que, para que isso acontecesse sobre a vida deles, foi necessário eles ficar em Jerusalém. Quando você olha Lucas 24, verso 49, Jesus diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Pastor, o que o senhor quer dizer? Escute, Jerusalém é uma etimologia, é um topônimo, ou seja, é o nome de um lugar, é o nome de uma cidade. Mas quando nós olhamos o seu significado, cidade da paz, habitação da paz, possessão da paz, é um topônimo. Só que Jerusalém no texto é muito mais do que um topônimo. Jerusalém no texto fala de uma posição. Jerusalém no texto fala de um posicionamento. Jerusalém no texto fala de um princípio de obediência. Jesus está dizendo: o que eu tenho para fazer com vocês é grande, o que eu tenho para fazer com vocês é extraordinário. Só tem um fator determinante: fica onde eu te mandei ficar. Aguarda onde eu te coloquei. Pastor, o que o senhor quer dizer? Queridos, Jerusalém se fala da onde tudo começou. Nós queremos o derramar de Deus. Nós queremos que o nosso ministério frutifique. Nós queremos que o nosso ministério prospere. Só não queremos ficar em Jerusalém. E aí, Jerusalém tem a ver com esperar até que a promessa se cumpra. Até porque no mercado da fé, e não me tome por grosseiro, a proposta está aí: vem para cá que aqui acontece, vem para cá porque aqui dá certo. E tem até alguns líderes assim: se lá não acontece nada, vem aqui porque na minha acontece. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nós não estamos aqui para pescar o cliente, nós estamos aqui para viver uma promessa, nós estamos aqui debaixo de uma direção. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quer viver um derramamento de Deus? Quer viver um Pentecostes sobre a tua vida? Quer viver uma transformação extraordinária no teu ministério? Fica em Jerusalém, não arreda o lugar do pé aonde Deus te colocou. Se Deus te falou que em Jerusalém, não adianta querer sair. É interessante porque a Bíblia, ela apresenta a narrativa de dois discípulos. A gente conhece eles como os discípulos do caminho de Emaús. Como assim, pastor? Jesus é crucificado, é morto, sepultado, e aí de repente entra a narrativa bíblica que dois discípulos simplesmente resolvem sair de Jerusalém e ir em direção a Emaús. Emaús está de Jerusalém uma distância de 11 a 12 quilômetros. É interessante porque quando você olha a etimologia, significa águas que curam, águas que saram. Pastor, por que
onde tudo começou. Jerusalém representa o símbolo da adoração. Só que, infelizmente, alguma coisa em Jerusalém não saiu do jeito que eu pensei que tinha que sair. Como assim, pastor? Observe o texto de Lucas, eu não tenho tempo para ler, mas quando eles estão indo para Emaús, quem é que vai ao encontro deles? Jesus. Eles estão andando para Emaús, Jesus encosta do lado deles, e aí Jesus diz assim: o que é que vocês estão conversando aí entre si? E aí tem um deles que parece que está meio invocado. Por acaso você é forasteiro aqui? Vou usar uma linguagem contemporânea. Você não está ligado no que está acontecendo? O bicho está pegando aqui em Jerusalém. E Jesus, numa sessão quase que terapêutica, diz assim: não, fala aí, me conta. Eu acho lindo que Jesus ele deixa a gente falar, não é? Fala aí, o que está acontecendo? Jesus de Nazaré. E nós pensávamos, olha aí, passado, e nós pensávamos que era ele, mas é hoje já o terceiro dia, e nada aconteceu. Ou seja, alguma coisa deu errado em Jerusalém. Primeira atitude que eu tenho, pegar tudo que eu tenho e ir embora para Emaús. Ah não, Jerusalém não tem mais nada para mim aqui, eu vou pegar minhas coisinhas e vou embora. Sabe, eu acho que o meu tempo aqui deu, pastor. Eu já não me sinto mais parte daqui de Jerusalém. Pastor, eu acho que o meu tempo aqui findou. Você quer que eu desenhe ou quer que eu desça até aí para falar com você? Pastor, o meu tempo aqui findou. Aí eu pego tudo que eu tenho, todos os meus projetos, todos os meus sonhos, aquilo que eu idealizei, jogo numa mochila e estou indo embora. Aí eu olho para o texto, eu não vejo Jesus ir buscar ninguém, senão a esses dois. Jesus entra do lado, eles começam a falar. Agora eu vou falar. Vocês não lembram que ele ensinava a vocês? E Jesus começa a ensinar o Pentateuco todinho, passando pelos profetas, ele começa a falar. Quando já deu o caminho deles, aí Jesus faz de conta que vai. Sim, fica, Senhor, já se faz tarde. Jesus entra. Quando Jesus entra na casa, querido, quem tinha a honra de partir o pão era o anfitrião, o dono da casa. Sabe o que eles fazem com Jesus? Está tão gostoso te ouvir falar, a honra é tua. Parte o pão. Quando Jesus vai partir o pão, a Bíblia diz que os olhos dele se abrem. Eu acho lindo, irmão, porque Jesus some da presença deles. Um olha para o outro. Foi o tempo de chegar, levantar e voltar para Jerusalém. Olha eles voltando. Eu nunca deveria ter saído de lá. Eu nunca deveria ter saído de lá. Pastor, o que o senhor quer dizer? Primeiro fator determinante: quer viver algo especial de Deus? Não sai do lugar aonde Deus te plantou. Fica no centro da vontade de Deus. Irmão, prova a gente passa em Jerusalém, dificuldade a gente enfrenta em Jerusalém. Por quê? Porque o mesmo Senhor que te fez a promessa em Jerusalém é aquele que está dizendo: fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas ainda um outro fator determinante em Jerusalém. Qual é o fator determinante do Pentecoste? O texto vai dizer que eles perseveravam em oração. Quando nós lemos Atos capítulo 1, do 12 ao 14, diz assim: então voltaram para Jerusalém do monte chamado Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um caminho do sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, e vai citar todos. O verso seguinte diz: e todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Qual é o pano de fundo desse verso?
Jesus já havia reunido os 12. Os 11, na verdade, agora. E os outros crentes. Só que quando você lê Atos capítulo 1, Jesus vai ascender aos céus. E faz a eles a promessa: ficai em Jerusalém. Só que como é que eu aguardo a promessa? Como é que eu fico, pastor, enquanto as coisas não mudam? Pastor, como é o meu posicionamento enquanto nada acontece? Persevera em oração. Essa é a ideia. Queridos, eles estão reunidos em oração. Eles estão em Jerusalém, mas não estão em Jerusalém reclamando. Eles estão em Jerusalém, mas não estão em Jerusalém dizendo assim: eu só estou aqui porque Deus me mandou ficar. E o pior, que eu ia sair, mas o pregador de domingo disse que é para ficar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu achei lindo, pastor, o senhor ministrando a oferta. Porque, irmão, não adianta você estar aqui se o seu coração não está. Não adianta eu estar em Jerusalém se o meu coração não está em perseverar com Deus em oração. Eles estão perseverando em oração. Queridos, eles estão buscando, porque havia uma promessa: ficar em Jerusalém. E é interessante porque o coração dos discípulos ainda está um pouco naquilo que são as coisas terrenas. Se você ler Atos 1, eles estão preocupados: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restabelecer o reino a Israel? É nesse tempo que Roma vai cair? É nesse tempo que nós vamos assumir o poder? Jesus diz para eles assim: a vós não compete saber os tempos e as estações, mas o meu Pai já o estabeleceu pelo seu exclusivo poder. Verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo. Pastor, o que eu faço? Enquanto a promessa não chega, persevera em oração. Deus me ajuda, Deus ajuda a minha casa, Deus ajuda o meu ministério, Deus ajuda os meus filhos. Nós precisamos aprender a perseverar em oração. O texto diz que eles perseveravam unânimes. Perseverar, a palavra quer dizer insistir, permanecer, constância. A gente fala muito sobre oração. A gente tem seminários sobre oração. Nós assistimos filmes sobre oração. Já assistiu o Quarto de Guerra? É bom, não é? É sobre oração. Nós pregamos sobre oração. A gente só tem uma dificuldade: orar. Mais alguém? Você já dormiu quando foi orar? Eu pensei que eu era o único, irmão. De vez em quando eu vou orar assim, e tenho aquela sensação de arrebatamento. Mas o pior, pastor Sérgio, que eu não fui nem para o céu e nem para o inferno. Ainda bem que eu não fui para o inferno. Tem uns crentes que querem ter uns arrebatamentos para ir para o inferno. Não quero não, irmão. Eu quero conhecer o céu, não vou morar lá no inferno. Mas de vez em quando a gente tem um arrebatamento de sentidos. Você acorda assim: onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? E o pior, eu não sei você, mas de vez em quando dá umas cãibras com o joelho, fica travado. Mas é difícil. Só que olha que interessante. O texto diz que eles perseveravam unânimes. E a palavra unânimes fala de concordância. A palavra unânime fala de um mesmo propósito. E eu acho lindo, e eu cansei já de falar isso aqui algumas vezes. Nem sempre a gente entra aqui pingando azeite, irmão. Não entra. Tem dia que você entra aqui e você guia a oração. Tem dia que você entra aqui, pode, irmão, não precisa nem de microfone. Seguir a oração: Deus, que nesta noite abençoe o irmão fulano, abençoe o irmão ciclano. Mas tem dia que você entra aqui: ó céus, ó azar, ó tristeza. Eu nem queria vir, mas eu vim. Nesse dia, é a famosa carona de oração.
Deus, aí tem alguém orando, Deus abençoa o pastor, a pastora, tu de carona, abençoa. Deus abençoa o pregador, a família dele, a você de carona, abençoa. Deus abençoa os kids, os brothers, ó, aqui é alto nível, irmão. Abençoa os kids, os brothers, tu de carona, abençoa. E quando eu cito o teu nome, Deus abençoa, irmão, mas Senhor Jesus abençoa, eu estou precisando tanto. Tem dia que você entra assim, mas a igreja primitiva estava unânime. Sabe o que é isso? Em concordância. Tem dia que eu não estou nem conseguindo orar, mas às vezes a minha esposa do meu lado estende a mão sobre as minhas costas, assim, sobre os meus ombros. E é tão gostoso saber que tem alguém que está intercedendo por você. Oh, querido, outro dia eu estava orando, nós estávamos numa reunião de oração. Daqui a pouco sai o meu filho, sai da onde ele estava e vem, e eu estou lá, irmão, eu não tinha nem força para ajoelhar, eu estava sentado, eu estou lá sentado me derramando, eu senti duas mãos no meu ombro assim, e ouvindo assim, Deus abençoa meu pai, Deus toma o meu pai nas tuas mãos, Deus cuida dele. Sabe o que é isso? É perseverar unânime em oração. Pastor, o que o senhor quer dizer? Ficar em Jerusalém não basta, tem que ficar perseverando em oração. Se Deus te tocar de orar por alguém, vai lá orar, ele está precisando. Se Deus te levantar de madrugada na tua casa lá e apresentar a casa de alguém, apresenta, porque Deus é Deus que nos ajuda a perseverar em Jerusalém, mas em oração. Eu estava em casa essa semana, aí meu celular vibra, eu olhei uma mensagem, um pastor que há tempos eu falava com ele, e eu falei, meu Deus, pastor fulano, o que será? Aí eu peguei para ouvir o áudio dele, ele disse assim, pastor Anderson, estava aqui num tempo de oração com Deus, e Deus me trouxe o Senhor e a sua família. Então estou mandando esse áudio só para dizer, pastor, estamos orando por você. Estamos orando pelo teu ministério. Alai, comum, tequevassia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Sabe por que você não vai parar? Porque Deus levantou uma igreja para orar por você. Ei, tem uma igreja orando pela tua casa. Tem uma igreja orando pela tua família. Tem uma igreja orando pelo teu ministério. Persevere em oração. A promessa vai vir. O derramamento vai chegar. As promessas vão se cumprir. Em oração. Um terceiro fator determinante sobre o Pentecoste é que eles desfrutavam de unidade. Capítulo 2, verso 1 diz assim, de Atos: cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Quando a gente olha esse verso, parece que eles estão apenas em uma reunião. Mas quando você olha o contexto da igreja primitiva como um todo, eles desfrutavam muito mais do que uma reunião. Eles desfrutavam de unidade. E uma das marcas da igreja primitiva é, sem dúvida, estar em unidade. Unidade não envolve apenas união física, mas unidade tem a ver com concordância de propósito. Unidade tem a ver com estar debaixo de um mesmo objetivo. Observe que quando eles ficam em Jerusalém, eles ficam por conta de uma orientação divina. Observe quando eles estão perseverando em oração, o texto diz, eles estão unânimes, ou seja, eles desfrutavam de unidade. Estar reunidos no mesmo lugar não era apenas ir por ir. Estar reunidos no mesmo lugar é desfrutar de um mesmo propósito. Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não tem como, irmão.
E qual era o mesmo objetivo? A orientação que o Senhor Jesus, antes de ascender os céus, trouxe a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Essa igreja estava unida debaixo de uma mesma visão. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou que uma casa dividida não prospera. Queridos, não adianta nós estarmos aqui se não estamos debaixo de uma mesma visão. Não adianta nós estarmos aqui se não estamos debaixo de um mesmo propósito. E acredite, não era isso que eu queria pregar. Eu vinha assim no meu coração, estava olhando algumas coisas, pedindo a Deus uma direção. E aí eu, fuçando as minhas pastas de mensagem que a gente vai escrevendo, Deus vai dando. E eu queria falar, uma família em crise. Queria pregar em Ruth, olha, irmão. Queria pregar em Ruth. Eu cheguei aqui, os irmãos estavam em oração, e eu orando. E o Espírito Santo falou comigo: você vai pregar sobre os fatores determinantes do Pentecostes. E eu peguei o meu tablet ali e falei: ô Jesus, o Senhor faz essas coisas comigo. Aí eu correndo, procurando a mensagem. O louvor acontecendo, eu disse: Jesus, cadê a mensagem? E eu escrevi, e parece que quando a mensagem você precisa dela, ela some. Eu não sei se acontece com você. A internet falha, e eu disse: Jesus, cadê a mensagem? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está falando conosco. Há algo de especial Ele tem por fazer sobre a tua e sobre a minha vida. Mas se nós não aprendemos a andar em unidade, não vai. Se nós não aprendemos a andar debaixo de um mesmo propósito, não vai. Queridos, unidade é muito mais do que uma reunião. Porque reunião tem a ver com um ajuntamento de pessoas. Tem a ver com um ajuntamento de pessoas. Quer que eu lhe dê uma prova prática que unidade é muito mais do que reunião? Não basta estar reunido no mesmo lugar. Você já foi em reunião de condomínio? Já foi? Irmão, o negócio é estreitão, não é? Ai, irmão, eu fico orando quando tem essas reuniões. Eu falo assim: Jesus. A minha esposa fala assim: você vai lá? Eu falo assim: não, Glauco, vou ter compromisso. Irmão, não é estar reunidos apenas, é estar debaixo de um mesmo propósito. Deus nos deu uma visão como igreja. Deus nos deu um direcionamento. E cada igreja Deus direcionou de uma forma, de uma maneira. Não adianta, queridos, eu estar aqui e querer fazer do Gênesis uma Deus e amor. Deus deu a visão para a liderança da Deus e amor. Não adianta, sabe o que eu quero dizer? Nós precisamos aprender a estar debaixo de um mesmo propósito. Nós precisamos entender isso. Quando nós falamos de unidade, queridos, nós precisamos, e até no mundo corporativo se usa muito isso. Qual que é a diferença de uma equipe sinérgica e um grupo de trabalhos? Que um grupo de trabalho se resume a um ajuntamento de pessoas no mesmo lugar fazendo uma mesma coisa. Uma equipe sinérgica não, são engrenagens que fazem a coisa andar. Aí você olha para o grande relógio, Big Ben lá, o relógio de Londres. Aí você olha os ponteiros gigantescos. Entra na casa de máquina e você vê e diz assim: meu Deus, aquela engrenagem é gigantesca. Só que ela não gira se a média não estiver girando. A média não gira se a pequena não girar. Sabe que é isso? Dentro do corpo, cada um de nós é importante. Dentro do corpo, cada um de nós é especial. Ei, Ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas. Meu irmão, Deus te chamou. Romanos 12, do 6 a 8. Se o seu dom é servir, que sirva. Se o seu dom é ensinar, que ensine. Se o seu dom é contribuir, que faça com alegria. Se o seu dom é exercer misericórdia, que o faça. Sabe o que é isso? Deus nos chamou em unidade. Nós vamos vencer e vamos viver o melhor de Deus. É isso que a gente precisa entender. Mas qual é o quarto fator determinante do Pentecoste, pastor? É o de repente. O quarto fator determinante do Pentecoste é que é de repente. Verso de
número que nós lemos diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Mas eu quero parar aqui com você no de repente. Porque um quarto fator determinante do Pentecoste é que é de repente. E o de repente expressa algo que é inesperado, algo que é de súbito, mas ao mesmo tempo que vem com ímpeto. Mas parece um paradoxo, porque é de repente, mas eu espero. Como assim é um paradoxo? Eu estou esperando. Ele vai fazer quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas qual é o meu papel? Ficar em Jerusalém, perseverar em oração, perseverar em unidade, porque o de repente implica dizer: não é no meu tempo, é no tempo dele, não é nas minhas mãos, meio das mãos dele, não é segundo aquilo que eu quero, é segundo a vontade dele. O de repente expressa algo que não está no controle do homem, mas no controle de Deus. Por que eu disse que parece um paradoxo? É de repente, mas eu espero. É porque simplesmente eu creio naquele que me fez a promessa. Eu não sei quando vai ser, mas eu não vou arredar o pé daqui enquanto Ele não fizer. É de repente, mas para mim não é surpresa. É de repente, mas para mim não é surpresa. Por que não é surpresa? Porque eu já esperava. É igual o arrebatamento da igreja, não é assim? A gente fala do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja você não sabe dia e nem hora, mas você espera o arrebatamento da igreja, sim ou não? Nós precisamos aguardar o arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar preparados. Então, queridos, é de repente. Então, um fator determinante do de Pentecoste é que esse de repente tem a ver com o que Deus faz numa hora em que eu não esteja pensando que é, mas que Ele faz, Ele faz. Então, o que Deus tem para fazer sobre a tua vida pode ser num abrir e piscar de olhos. O que Deus tem para fazer sobre a tua vida pode ser um telefone tocando e alguém dizendo assim: eu estava aqui pensando em algo e Deus me trouxe você ao coração. O de repente de Deus para a tua vida pode ser assim: olha, lá na minha empresa perguntaram se eu não tinha alguém de confiança e Deus me trouxe você ao coração. Então, de repente de Deus na tua vida pode ser instantâneo. O que implica dizer, enquanto não acontece, aguarda, porque pode ser de repente. Mas um quinto fator determinante do Pentecoste é que o texto vai dizer: e de repente veio do céu. Pastor, o que o senhor quer dizer? É que o primeiro e grande avivamento, o primeiro grande derramado do Espírito sobre a vida da igreja, ele é um marco, sim. E por que ele é um marco? Porque começou com algo vindo do céu. Sabe qual é o nosso problema? Esperar pelas coisas da terra. Deus usa pessoas na terra, sim. Deus usa circunstâncias na terra, sim. Mas pelo amor de Deus, que a tua esperança e a tua convicção esteja naquilo que vem do céu. O texto vai dizer isso. E de repente veio do céu. A igreja pós-moderna tenta muitas das vezes manipular o resultado. E eu não sou contra a luz, eu não sou contra a fumaça, não. Eu não sou contra a tecnologia de modo algum. Eu não sou contra a boa música, pelo contrário. Se você puder, irmão, faça o seu melhor para Deus. Só lembra de uma coisa:
A máquina de fumaça não pode fazer o que o céu faz. O jogo de luz não pode fazer o que o céu faz. A minha técnica de voz não pode fazer o que o céu faz. Ah, mas eu sou um músico nato. Eu consigo fazer alguém chorar com a minha música. Isso, irmão, tem gente que vai assistir os Sofrência e sai de lá chorando. Não é ou não é? Eu falei agora, teve gente que falou, oh, meu Deus. Chorar por chorar, tem gente que está chorando aí ouvindo, sei lá, não vou nem citar nome, né? Vai que você se emociona aí. Brincadeira, né, irmão? Vai que, né, pastor? Deixa quieto. Chorar, você chora numa peça teatral. Chorar, você chora num evento lindo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: transformar a vida só quando vem do céu. Milagre, mudança, quando vem do céu. E a igreja, ela viveu o diferencial, porque ela viveu algo que veio do céu. Eu quero ser profeta da palavra nesta noite para lhe dizer: o que vai vir sobre a tua vida é do céu. Oh, querido, o que vai vir é do céu. Então não espere nada menos do que do céu. Não busque nada menos do que do céu. Então nesta noite, abra o teu coração para o céu, porque o céu vai vir sobre este lugar. A presença de Deus é sobre este ambiente. Tem que vir do céu. O texto diz que veio como um som. E quando a gente tenta estudar um pouquinho isso, sons são vibrações, ondas sonoras. O que difere de um som apenas de um ruído ou um barulho irritante é que o barulho irritante, o ruído, também são vibrações, mas são vibrações desconecta, incomoda. Quando é som, essas vibrações, elas expressam uma certa harmonia. Pastor, o que o senhor quer dizer? Para quem estava do lado de fora do dia de Pentecoste, achou que estava vendo uma loucura, mas lá dentro todo mundo entendia o que é que estava acontecendo. Eles começaram a entender: como é que pode? Eu estou ouvindo alguém falar na minha própria língua as grandezas. Alguém do lado de fora está dizendo assim: que reboliço é esse? Estão embriagados. Aí o Pedrão disse assim: ninguém está embriagado. Aqui não tem loucura, aqui tem uma harmonia do céu. Meu irmão, o que Deus vai fazer é especial. Só que nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai compreender. Mas o que é do céu é bom. O que é do céu é maravilhoso. Queridos, um sexto fator determinante do Pentecoste. Qual é o sexto? Acho que a bateria está desistindo aqui, né? O irmão do som está dizendo: irmão, está na hora de parar, pastor. Estou quase indo no último tópico, irmão. Vou acabar, prometo. Brincadeira. Queridos, quando nós falamos de um sexto ponto, olha que interessante. Só. Quando nós falamos de um sexto ponto, eu brinco assim porque eu tenho liberdade com vocês, tá, irmão? Se fosse uma outra igreja, eu ia ficar assim: alguém pode me dar outro microfone? No meio? Ah, tem todo um estilo assim, ó. Vamos lá. É porque aqui tem a bateria, né? Às vezes atrapalha. Vou pegar chique assim. O sexto fator determinante do Pentecoste. Olha que interessante. Verso que nós lemos do 2 ao 4 diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Qual é o sexto fator determinante do Pentecoste? É que existiu naquele ambiente um som para ouvir, um cenário para ver e um milagre para experimentar. Eles ouviram
Eles viram e experimentaram. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que se você não aprender a ouvir, você nunca vai ver. E se você não começar a ouvir e ver, você nunca vai experimentar. Tem gente na igreja que ele primeiro quer ver. A fé vem pelo ouvir. Então, queridos, estar reunidos em Jerusalém, estar perseverando em Jerusalém, em unidade, debaixo de um mesmo propósito, é estar com sensibilidade àquilo que vem do céu. Você entrou aqui esperando uma resposta, e às vezes a resposta que você precisa vem numa saudação que alguém vem dar. Às vezes a resposta que você precisa está em um louvor que o ministério de louvor vai entoar, mas o problema é que você quer ver, quer sentir, mas não está parando para ouvir. Aprenda parar para ouvir, porque naqueles dias eles viram, eles ouviram e eles experimentaram. Tem hora que a gente pensa que o que Deus vai fazer com a gente é algo assim, uau, porque a gente mistifica muito. Irmãos, o resultado é extraordinário. Eu falava hoje pela manhã no trabalho, eu disse, o resultado é extraordinário, mas o processo às vezes é mais simples do que a gente imagina. É simplesmente você aprender a ouvir a Deus. Eu disse para os irmãos hoje pela manhã, esse último final de semana que se passou, eu estava pregando no Paraná, Santa Catarina, e eu tive com um pastor que há 4 anos atrás, Deus pela misericórdia usou a minha vida. Eu virei para ele, quando estava pregando, e falei, olha, Deus vai suprir a necessidade de vocês. Olha, Deus vai entrar com justificativa, Deus vai justificar a vida de vocês e tal. Falei algo simples. E o pastor, amém. Só que se passaram 4 anos para me encontrar com eles novamente, estar na cidade onde eles estão, e num tempo de café de mesa, a pastora chegou assim, pastor, o senhor não sabe, de toda a minha caminhada cristã, aquele dia marcou a minha história. E eu disse assim, como assim? O senhor não lembra que o senhor estava pregando? Naquele dia, a gente estava passando por um processo muito difícil. Estávamos com um projeto de mudar aqui para o sul. Não tínhamos condições nenhuma, não sabíamos o que ia acontecer. E naquele dia Deus usou o Senhor assim, assim, assim. Sabe, o resultado é maravilhoso. Mas e o processo? O processo é simples. É você ouvir Deus. Deixar Deus te mostrar aquilo que Ele quer fazer. E experimentar o agir de Deus sobre a tua vida. Simplesmente eu falei algo que Deus colocou no meu coração. Os irmãos estão há 4 anos lá em Santa Catarina. Deus está prosperando. Deus nem sempre vai lhe falar tudo. Tem hora que Ele vai sussurrar no seu coração. Mas você está disposto a ouvir? Porque no dia que eu e você aprendemos a ouvir, nós vamos começar a ver o agir de Deus. E não apenas vamos começar a ver, mas nós também vamos experimentar esse mover de Deus sobre a nossa vida. Mas eu queria pensar com você num 7º e último fator determinante do Pentecoste, por conta das horas. Qual é esse 7º e último fator determinante? É que esse derramar veio sobre todos que estavam na casa. Pastor, o que é isso? O Espírito Santo de Deus não faz acepção de pessoas. Ei, esse derramar não é sobre só aquele que a gente chama de o ungidão. Esse derramar não vem sobre só a miss, né? Quem é a miss, pastor? A missionária. É que o irmão está orando, Deus, prepara uma miss para mim, Senhor, casar. Prepara uma miss, Senhor. Senhor, miss? Como assim miss? É uma missionária.
Esse derramar não é só sobre o clero, né? Abre aspas. Tem gente às vezes que acha tão indigno, dizendo assim: quem sou eu? Eu não tenho uma eloquência igual o irmão fulano. Eu não sei estar bonito igual a irmã ciclana. Eu não sei cantar e nem tocar igual os irmãos do ministério de louvor. Mas quando eu olho para o texto diz que esse derramar veio sobre todos que estavam na casa. Pastor, o que o senhor quer dizer? Ei, esse derramar vem desde o menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do doutor ao indouto, daquele que tem pós-graduação, daquele que tem doutorado, ou daquele que não sabe nem escrever o seu nome. Mas o Espírito Santo de Deus não faz acepção de pessoas. Ele tem um derramar para nós. Querido, você entrou aqui, você está buscando isso. Ele tem esse derramar para a tua vida, você crê nisso? A permissão dos pastores, eu queria chamar minha esposa para adorar o Senhor. Vem aqui, filho. Deixa eu lhe dizer algo. Há uma promessa sobre a nossa vida desse derramar. É interessante porque quando eles estão reunidos debaixo de um mesmo propósito, quando eles estão reunidos em oração, esse mover de Deus começa a acontecer. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei de que forma você veio a este ambiente, mas eu quero dizer, naquele dia, toda a casa ficou cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Pastor, o que é isso? Irmão, eu fico pensando que estava ali na casa, 120 crentes, tinha o colérico, tinha talvez o mais sanguíneo, tinha o fleumático, tinha o melancólico, mas o Espírito Santo de Deus não faz acepção de pessoas. Tinha o influente, tinha o introvertido, tinha aquele que era extrovertido, mas a presença do Espírito veio sobre todos eles. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que nesta noite, não depende do pregador, depende de você abrir o seu coração, e nós estamos debaixo de um mesmo propósito. Você crê que tem um derramar de Deus para as nossas vidas hoje aqui?